Quero inicialmente parabenizar o nobre vereador Ramilson Ferreira pelo feliz discurso que Vossa Excelência acaba de fazer nesta tribuna. E me parece que Vossa Excelência estava prevendo que a gente ia fazer alusão a alguns nomes citados aqui em seu discurso agora há pouco. Iniciando pela figura do senhor Manassés, que em 2013 era tido e havido como um secretário exemplar, que era uma sumidade, profundo conhecedor do setor que ele trabalhava, a pasta que ele ocupava na condição de secretário de saúde do município de Goiânia. A gente não reconhecia essas qualidades e até combatia o fato dele trazer uma legião de estrangeiros para fazer parte da sua gestão, quando, na verdade, se comentava aqui que ele tinha uma consultoria empregando esse povo e, ao mesmo tempo, dando mais recursos a essa gente com o dinheiro do povo de Goiânia. E se mostrava, já depois de alguns meses, que ele não era tão competente e muito menos sério como Fred pregava e pintava a imagem de Manassés. Eis que em março de 2014, ele foi defenestrado do cargo sob a acusação de desonestidade, o que veio se comprovar este ano com a denúncia do próprio prefeito Fred, quando apresentou aquela ação civil pública, aonde elencou, junto com ele, mais 5 membros que assaltaram os recursos do PSF do nosso município, que foi um dos objetos da CPI que nós instauramos aqui nesta casa. E que, por infelicidade da base governista, derrotou este relatório, que poderia, naturalmente, ter um desdobramento mais coerente se chegasse realmente ao seu final, para se apurar efetivamente as irregularidades cometidas na gestão de Fred. Depois vem a figura de Bruno Lisboa. E eu dizia, antes até de ter vasculhado a sua vida, que teve gente aqui que me colocava na condição de delegado, que eu não deveria ser vereador. Eu vi até essa piada aqui, nesta casa, que o vereador Beto Gadelha tinha mania de investigar a vida daqueles que supostamente, no seu entendimento, são errados. E vejam só que absurdo alguém contestar, na condição de vereador, a atitude de alguém que procura efetivamente buscar fiscalizar a aplicação dos recursos de Goiânia. E dizia que eu tinha inclinação para ser delegado e não vereador. Mas aquilo não me incomodava. E nós fomos a fundo investigando esse suposto também. É muito versátil. Eu dizia que ele era um lobista. Ele era um lobista, o senhor Bruno Lisboa, porque ele já havia passado aqui auxiliando gestões anteriores, ainda que de forma disfarçada, em alguns momentos, como ele fizera aqui em Goiânia, minha gente. Porque ele é servidor da URB, com um salário aviltado, absurdo, que eu não sei como em Recife ainda não descobriram que um servidor da URB recebe R$ 21.466,32 de salário. É uma vergonha quem teve um aumento de 200% em apenas um ano, de 2011 para 2012. Eu tenho a vida dele na minha mão. E aqui eu já disse diversas vezes, Fred não teve mais como mantê-lo, porque ele foi à portaria 003/2013, de 1º de janeiro, do início do governo de Fred, seu Bruno Lisboa, que nunca tivera aqui na campanha dele. Pelo contrário, ele havia se emprestado
para elaborar um plano de governo para um então possível candidato Oswaldo Filho. Quem ouviu falar nisso deve estar lembrado do que eu estou dizendo. E eis que ele aparece aqui como salvador. Diga, lobista, levou desta cidade 200 mil reais de forma ilegal. Fred, quando não teve mais como segurá-lo, o demitiu. Agora, em março deste ano, depois que ele assumiu a Secretaria de Saúde, por um período de 1 ano. Vem este outro cidadão, esse tal de Losango, Morango, eu não sei nem direito o nome dele, mas que é o atual secretário, e vejam o nível desses secretários, minha gente, que Fred arranja. É só com o objetivo de fazer lobby, de ser articulador político e, ao mesmo tempo, articulador de ações tenebrosas, ações temerosas e que lesam o patrimônio do nosso município. Quem já não viu na rede social o senhor Losango reunido com a base do governo, juntamente com outro cidadão que eu não sabia que ele era secretário de Goiânia, mas ele assim se colocou, e aí eu fui atrás, e ele realmente é. Mas nós vamos tirá-lo, como tiramos o Bruno Lisboa, como tiramos também, né, com a nossa pressão, o senhor Manassés. E esse Antônio Vacari, esse do transporte, da lógica, com certeza vai cair fora também, porque ele é secretário da articulação política de Fred Mentirinha, que vive articulando exatamente a forma de dar o bote no dinheiro para poder garantir a eleição de alguns vereadores que fazem parte da base do governo de Fred aqui nesta casa. Concede uma parte, vereador Beto Gadelha? Fica à vontade, eu sinto honrado com a parte de Vossa Excelência, vereador Arnaldo. Eu agradeço, vereador Beto Gadelha. É lamentável que o prefeito, diante de tudo que a gente ouviu falar aí através do vereador Ramilson, e corroborado por suas palavras, aonde não tem dinheiro para fazer as festas culturais de Goiânia, aonde não tem dinheiro para dar o aumento aos servidores que deve desde abril, tá certo? E que eu devo dizer a vocês que o parecer das comissões já está pronto. Na hora que o projeto chegar aqui, é feito o ioiô, bateu, voltou, porque está pronto para ser votado nesta casa. Então, com certeza, apesar de ele estar irregular com a lei de responsabilidade fiscal, nós não vamos de maneira nenhuma preterir o funcionário público em detrimento das safadezas feitas pelo prefeito de Goiânia. Então, a gente vê o descaso em Goiânia, vereador Beto, dessa forma, e você falou tão bem aí do Antônio Vacari, e também o vereador Ramiro falou de uma secretária. E estão dizendo que é a dupla Chitãozinho e Chororó. Pois é. São amaziados ou casados, tá certo? Isso é uma vergonha para Goiânia. Então eu agradeço a parte, vereador. Eu incorporo integralmente o a parte de Vossa Excelência e devo dizer que a gente ia chegar exatamente quando falava em Antônio Vacari, que é o responsável pela cobrança, né, da expoliação em cima do aluno universitário, estudante universitário de Goiânia, de cobrar essa taxa miserável, descabida, né, do estudante universitário desta cidade, e ainda se atreve a se colocar como assessor especial de Sua Excelência o prefeito Fred Mentirinha, e que acha pouco e comprovar o despudoramento do governo de Fred, porque esse é o termo, um governo despudorado, senhores vereadores. Uma vergonha, eu já disse aqui, que a exemplo que aconteceu com o senhor Francisco Luquezzi, que foi gerente da AD Goiânia, depois foi secretário de obras e se locupletou do cargo, além de ter um laranja com 85 veículos locados a este município, que leva da cidade 400 mil reais de locação, desses 400, 200 vai para o bolso deles, de Fred, de Luquezzi e do sobrinho dele, o primo dele, o senhor José Felipe Rabelo Gundim Bastos. Essa é a quadrilha que se instalou na administração de Fred. Além de outros, como esse que aí está, o Antônio Vacari, que acha pouco e vem trazer aqui, como disse muito bem
o vereador Arnaldo, amaziado com essa chitãozinho que veio aqui, inclusive incomodar os vereadores, querendo subornar a consciência dos vereadores que apresentaram as emendas no orçamento do município de Goiânia para o exercício 2016. Pois bem, minha gente, este cidadão também vai cair fora, porque Fred não tem o menor pudor. Seu Luquezzi tem uma estrutura dentro da prefeitura, foi secretário, e ele ainda tinha 6 veículos, e tem locados, sublocados, ao seu primo, o Felipe José Rabelo Gondim Bastos. Da mesma forma que ele bota um cidadão, é mesmo que você colocar, meu amigo, raposa para negociar com galinha. A galinha não sobrevive, vai comer tudo. E seu Vacari Neto vai cair fora, porque seu Fred vai ter que demitir esse cidadão, queira ou não queira, porque nós vamos denunciar essa composição que existe aí, ele comandando o transporte do ensino universitário e, ao mesmo tempo, sendo o articulador político de Fred, se reunindo em João Pessoa com a base do governo, da mesma forma, buscando a forma de engrandecer o palanque através do dinheiro do povo de Goiânia. É uma vergonha. Ontem eu fui na garagem, depois que eu vi uma informação, atento os senhores, o descaso de Fred em relação ao dinheiro de Goiânia. Para vocês ele não tem dinheiro, para dar aquilo que é de vocês, um reajuste de 10% do servidor de Goiânia. Está lá, uma máquina nova, que custa para Goiânia, o seu aluguel, R$38 mil mês, minha gente. Esta máquina vive lá em Ponta de Pedras, ajudando no serviço que é prestado pela Brasforte. A exemplo de mais 2 retroescavadeiras que são pagas ao custo de R$18.700 cada retroescavadeira. E mais 3 caçambas que são pagas ao custo de R$13.750 cada, fazendo um total de mais de R$130 mil pagos para ajudar na limpeza da Brasforte, que teria a obrigação no seu contrato de fazer toda a varrição e coleta do lixo de Goiânia, da sede aos distritos. Esta é a vergonha que a gente denuncia aqui desde 2013. E aí não tem dinheiro para corrigir o salário de vocês, mas tem uma máquina naquela vaidade que está esperando também a doação, a exemplo do que aconteceu com a moto niveladora, essa patroa que está lá zerinho. É capaz dele dizer que ainda não botou para rodar em Goiânia porque não foi emplacada. Esse tipo de veículo não tem emplacamento. Ele está esperando do PAC receber também, como recebeu essa patroa, 2 retroescavadeiras. Enquanto não recebe para fazer, né, o merchandising, para fazer o marketing, né, para mudar a imagem de um governo desgastado e desonesto, fazer exposição como se ele estivesse realmente cuidando dos interesses de Goiânia. E que estivesse conquistando patrimônio para o município, quando não coincide, não bate com a realidade, porque quem realmente se preocupa em aplicar bem os recursos do povo, não faz o que eles têm feito em pagar R$400 mil, quando com 200 ele resolveria, se quisesse, pagar a locação. Vereador, conceda a parte. Pois não, vereador? A respeito dessas máquinas, eu vou mais a fundo essa semana para poder me inteirar. Mas essas máquinas, a retro, a patroa, um trator com carroça, um arado, isso daí, se não me foge da minha memória, o município não vai poder nem usar no distrito de Ponta de Pedra, no distrito de Itajupapo, no distrito de Gambá, na sede, que isso me parece que vem atrelado a negócio da reforma agrária, mas de assentamento. E esses equipamentos só poderão ser usados, no caso, no assentamento Bu, Mussumbu e Diamante. Mas a gente tira essa dúvida aí. Muito bem, frente, se assim o for, que ele já tivesse iniciado e não esperasse chegar às retroescavadeiras para querer fazer exposição de um bem que, embora a gente tenha que reconhecer a importância que existe para o nosso município, mas que não é com o recurso do município a ponto de prejudicar
as reservas econômicas da cidade, a ponto de tirar de vocês o direito de repor o salário que vocês têm direito. Esta é a grande chamada, a grande preocupação. E aí eu aproveito para perguntar, tem também 2 caminhões, pipas, e um caminhão limpa-fossa. Inverteram do ano passado para este ano. Passou a ser 2 caminhões limpa-fossa e um pipa. Eu sei que é nessa ordem. São 3 caminhões, né? 2 e 1, né? Pronto. Antes era 2 pipas e 1 da fossa. Aí agora, este ano de 2015, trocaram para 2 pipas e 1 fossa. Enfim, são 3 caminhões que eu não sei se vocês já viram esses veículos prestarem serviço. É evidente que deve ter prestado algum, né? É como as multas do Sestran, né? Algumas realmente foram recolhidas na rede bancária, né? A grande maioria foi recolhida no projeto Gaveta de Pano, que é a quadrilha botando o dinheiro do bolso, recebendo como se fosse, entendeu, o representante do município, representante legal. Terminou? Muito bem. Então, minha gente, vejam o nível deste governo. E aí, vereador Olga, a gente pode ficar calado, a gente pode deixar aqui de chamar a atenção dos nossos pares. Aqui não se trata de querer acusar colegas vereadores, de forma alguma. Nós temos sempre nos posicionado desta forma, dizendo que aqui ninguém quer ser professor de nada. Aqui todos somos iguais. Não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Mas como a gente tem um pouco de experiência, porque já passamos na condição de prefeito, em 2 oportunidades, já fui parlamentar uma vez, num grau maior como deputado, aí eu me acho, né, nesse direito talvez descabido de colocar essa preocupação. Então, a gente vai continuar sempre, até encerrar este mandato, a gente vai ficar vigilante e dizendo, há assalto na educação? Há. Eu quero até hoje confirmar no final da sessão se realmente vai estar na pauta de quinta-feira a convocação do secretário de Educação, que é para a gente mostrar o grande desvio de recursos que existe também, daí a falta de manutenção da rede física escolar da nossa cidade, com os colégios indo a pique, né, ruindo, degradado, arrasado, e finalizar com a seguinte informação no final. É vergonhoso que a merenda escolar, que eu tive um zelo enorme em setembro de 93, no primeiro ano do nosso mandato, no nosso primeiro mandato, de trazer para Goiânia a merenda escolar, preocupado com os filhos de Goiânia, que muitos deles vão para a escola sem ter direito a fazer uma refeição durante o dia, estimulando a criança a ir até a escola a aprender e ter o direito a dormir, pelo menos tendo feito uma refeição. E hoje, senhor Fred Gadelha, o senhor falta também com essas crianças, que é um desrespeito à falta de merenda nas escolas de Goiânia. Essa é a grande verdade.